Cumprimento a todos nesta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos reunidos nesta manhã, primeiro domingo de maio, para estudar esta lição de número 5, dons de elocução. Já fizemos a leitura em classe dos textos bíblicos onde a exposição se sustenta, se baseia, e agora iremos já entrar na exposição em si mesma. E, como disse a irmã Graça, bom seria se todos estivéssemos aqui reunidos, mas temos aí também a questão das restrições sanitárias e, eventualmente, lições como essa e outras deste comentário podem e devem ser ensinadas em outros horários da igreja, quando a presença ainda é mais maciça, mesmo diante desse quadro das exigências, das restrições que nos são impostas. Mas ainda assim, estamos com um excelente grupo e certamente Deus há de nos conduzir, e com muita responsabilidade, com o dever de expor a palavra do modo como ela está escrita e buscando entender o significado pretendido pelo autor, ou seja, o que Paulo pretendeu quando escreveu a epístola aos Coríntios. No caso, estamos estudando a primeira epístola, e sobretudo em relação aos dons espirituais. Hoje nós estamos encerrando esta série de lições sobre dons espirituais, e no próximo domingo estaremos iniciando as lições sobre os dons ministeriais. É o escopo da revista neste trimestre. E, inicialmente, eu diria que esta é uma das lições mais difíceis. E eu considero ela uma das lições mais difíceis por algumas razões. Primeiro, nós lidamos com aqueles dons que são os dons mais fáceis de serem falsificados, porque são chamados dons da fala. Por isso, eles são chamados de dons de elocução. Claro que essa classificação é uma classificação feita pelos teólogos para facilitar o entendimento. Não é que a Bíblia classifique assim, mas é pelo fato de esses dons necessariamente usarem a fala. Enquanto outros dons, eventualmente, podem não necessitar da fala, uma maravilha, por exemplo, necessariamente não exige que você fale, que você use as cordas vocais. E isso também se dá com outros dons. Então, vocês perceberam ao longo das lições que foram aqui ensinadas, essa classificação, e os dons que usam a fala são dons mais fáceis de ser manipulados. Você dizer a um paralítico que ele ande, se você for uma pessoa em bom juízo, em juízo perfeito, você só fará isso se você tiver de Deus a certeza de que esta é a palavra para ser dita. Caso contrário, você não correrá o risco de mandar o paralítico se levantar e ele continuar sentado na cadeira de rodas.
Então são dons que dificilmente você poderá falsificar. Já os dons de elocução são dons facilmente falsificáveis, porque eles demandam o uso da fala. Então essa é a primeira razão pela qual eu considero esta lição difícil. A segunda razão pela qual eu considero esta lição difícil é porque ela confronta muito do nosso estereótipo pentecostal. Estamos falando para igrejas pentecostais. Essa igreja é pentecostal, somos a Assembleia de Deus. Cremos na contemporaneidade dos dons. Os dons se manifestam, mas quando eu falo do estereótipo pentecostal, eu falo do lado humano. Conhecemos aí igrejas onde o culto é muito parecido com o culto da igreja de Corinto, é um culto anárquico. É um culto sem ordem. É um culto onde não há uma liturgia. Culto anárquico no verdadeiro sentido da palavra. Eu já participei de alguns cultos desses por circunstâncias e provavelmente alguns irmãos também já tenham participado. E aí gera uma outra tendência. Qual é a tendência? A tendência de você, para evitar a anarquia, você vai para o outro extremo de extinguir. O apóstolo Paulo, lá nas considerações finais de 1 Tessalonicenses, ele diz: não apagueis o Espírito, não extinguais o Espírito. Extinguir ou apagar aqui não é que o Espírito possa ser apagado, não é que o Espírito possa ser extinguido. Aqui a ideia do texto e da recomendação é que a igreja não se prive da ação do Espírito, porque a tendência nossa é essa. Eu não sei se algum aqui é de tempos antigos da Assembleia de Deus. Hoje nós não temos aqui na nossa igreja, graças a Deus, mas em tempos antigos havia uma campainha. Alguém se lembra? Vocês se lembram? E aquela campainha não era só usada para quando as pessoas estivessem conversando, elas eram usadas também quando alguém estivesse, digamos, abusando dos dons. Então a campainha era tocada para o indivíduo fazer silêncio, né? E se existia, é porque existia abuso, né? Existia abuso. Então, na tentativa de evitar a anarquia, às vezes nós vamos para o outro extremo, o extremo de impedir, o extremo de privar a igreja do uso desses dons. Mas algumas coisas precisam ser observadas aqui no texto, e essas coisas ajudam a gente a entender. Primeiro é o verso de número 7. Aí na sua lição, se não quiser abrir a Bíblia, verso de número 7, 1 Coríntios 12, quando Paulo diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Você pode repetir comigo essa última frase? For útil. Eu vou ler, e aí quando chegar em for útil, você repete comigo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que? Uma vez mais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja,
Ela não é dada para produzir espetáculo, não é dada para produzir sensacionalismo, não é dada para produzir entretenimento, não é dada para produzir orgulho na pessoa que eventualmente o Espírito Santo usa. Ao contrário, essa pessoa precisa humilhar-se o máximo que ela puder para entender que ela é meramente instrumento nas mãos de Deus. É Deus quem a usa. Não é ela que, por si mesma, por vontade própria, não é ela que faz uso do dom. O dom é dado para o que for útil, e aí vem a descrição desses dons, chamados dons espirituais. Já foi dito aqui, eu me lembro na primeira aula, e não sei como os outros professores seguiram na sequência, mas que essa lista não é uma lista exaustiva. Paulo provavelmente tenha listado aqueles dons que traziam mais problemas na igreja de Corinto. Se você lê essa epístola, você percebe que essa igreja era uma igreja muito problemática, era uma igreja muito difícil, era uma igreja cheia de problemas. Não cabe aqui a gente entrar no mérito, porque senão a gente vai fazer uma digressão muito grande e o tempo se vai. E quando eu digo isso, eu me lembro que há 2 dias eu escrevi lá no meu perfil, dizendo que às vezes nós somos muito românticos em relação às igrejas do passado, e dizemos aquelas eram igrejas boas, somos saudosistas. Claro, havia bastante simplicidade, havia bastante temor, mas havia problemas também. Você abre o livro de Atos e lê a história da igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, e você perceberá que ela teve problemas. Ali lista pelo menos 2 ou 3 ou 4 problemas com os quais os apóstolos tiveram de lidar. Ananias e Safira, a questão da distribuição das cestas básicas, né? Para usar uma linguagem de hoje, as viúvas judias estavam sendo privilegiadas em detrimento das viúvas helênicas, ou seja, de origem do mundo helênico, do mundo grego. Em outras palavras, igreja perfeita não há. O que há são igrejas, estamos falando de igrejas locais, o que há são igrejas onde elas precisam ser treinadas, ensinadas, sobretudo no caso de hoje e deste trimestre, em relação aos dons espirituais, para que não repitamos os erros como os erros da igreja de Corinto. E se entende os problemas de Corinto porque era uma cidade rota comercial, era uma cidade onde predominavam os cultos pagãos, e nesses cultos pagãos havia práticas que se assemelhavam às práticas dos dons espirituais, e aqueles irmãos vinham para a igreja com esses vícios trazidos do mundo pagão, introduzidos na prática da vida litúrgica da igreja de Corinto. Então Paulo ensina, e você há de perceber que das epístolas, essa é a única epístola que Paulo trata de maneira explícita sobre dons espirituais. Não há nenhuma outra epístola em que ele trate desse tema de maneira explícita. Então o verso 10 eu vou passar por ele, porque ele fala dos dons de maneira geral, e eu gostaria de ir ao 11, porque o 11 se conecta com o verso de número 7. Há uma conexão muito forte. Diz o verso 11: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Duas palavras aqui me chamam a atenção. Primeiro, particularmente, ou seja, é uma decisão particular do Espírito. É bom a gente fazer um parênteses, porque o texto é tão claro que a gente não precisa ficar fazendo exegese mirabolante para tentar dizer o que o texto não está dizendo. Quando diz repartindo particularmente, é uma particularidade, é uma decisão particular. Eu particularmente, só para exemplificar, eu particularmente decidi dar 50 centavos para o meu amigo presbítero ali, viu? Está aqui decidido, é seu. Pode vir pegar. Eu queria dar 10 mil reais, mas não posso, então eu estou dando a ele particularmente, é minha decisão. Você não me pediu, eu decidi, está aqui, 50 centavos. Dá para comprar uma bala, né? Ajuda na oferta. Ilustrações que ajudam a gente a entender, decisão particular do Espírito. E no caso aqui eu não determinei como é que eu queria, né? Mas o texto continua dizendo, é outra frase que me chama a atenção, particularmente a cada um como quer, e numa outra tradução você vai perceber, para cumprir aquilo que lhe apraz, não é que lhe apraz, ou seja, que é uma decisão do Espírito. Eu estou tentando trazer o ensino bíblico e a verdade sobre o tema para o que Paulo ensina, à luz do que ele ensina. Não é do que eu penso, não é do que eu acho, não é do que eu concebo, não são as minhas conjecturas, não é o que eu gosto. Não é o que eu gosto, eu tenho que trazer o que a Bíblia ensina. E aí, sobre outros textos aqui, na minha primeira aula eu já falei, e com isso eu entro nesses 3 dons, chamados dons de elocução. 1 Coríntios 14, Paulo começa, que fareis, pois, irmãos? Aqui nós temos aquilo que chamamos de princípio regulador do culto. O culto é regulado pela Escritura. O texto diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina. Quando se fala de salmo, lembremos-nos que na igreja primitiva era comum cantar os salmos. Há inclusive igrejas históricas que adotam o que eles chamam de salmódia exclusiva, ou seja, cantar os salmos. E outras que tanto adotam cantar os salmos, como também outras composições inspiradas. Mas, diz o texto, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. O texto termina aí? Não. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, o propósito do culto, antes de tudo, é adorar a Deus, e em segundo plano, dessa verticalização da adoração a Deus, e segundo plano é edificar a igreja. E não se edifica a igreja de maneira anárquica. Não se edifica a igreja sem que a igreja saiba o que está
acontecendo. Eu me lembro de uma história de um irmão que chegou atrasado ao culto e o pregador tinha começado a pregar e estava aquele movimento enorme na igreja, e o irmão perguntou ao porteiro: o pregador está pregando sobre o quê? E o porteiro disse: olha, sobre o que ele está pregando eu não sei, mas que está caindo fogo na igreja está. Aparentemente uma coisa boa, mas equivocada, porque na hora da palavra, a palavra precisa ser ouvida. Eu pregar aqui e vocês ficarem aí falando línguas estranhas o tempo todo e não me ouvem, nem vocês serão edificados e nem eu serei edificado. Por quê? Porque no momento da palavra é momento de ouvir a palavra. Por isso Paulo põe isso aqui em sequência e diz: faça-se tudo para edificação. Para edificação. Depois você vai ver, eu creio que no final aqui do capítulo 14, deixa eu ver aqui, não, deixa-me abrir aqui a Bíblia, final do verso do capítulo 14, porque não está no texto da revista. Onde ele diz sobre fazer tudo com ordem, fazer tudo com ordem. Verso 40 do capítulo 14: tudo, porém, seja feito com decência e o que é ordem? De maneira organizada, né? De maneira ordenada, e não de maneira anárquica. E não de maneira anárquica. Isso em nada quer dizer que nós estamos querendo extinguir o Espírito, de forma alguma. O princípio regulador do culto que aparece aqui, ele estabelece essas normas. E aí, seguindo em frente aqui, em relação ao texto que o autor usou, não é, para a gente fazer a exposição em cima do texto, não é? Verso 27: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. A gente precisa explicar o texto. É um texto difícil de fazer exegese, é um texto complicado, é um texto complexo, é um texto que a gente tem que buscar no grego. Não, é um texto perfeito, muito claro. E se alguém falar língua estranha, aqui a glossolalia é a língua desconhecida. Alguns chamam de língua dos anjos. Eu pessoalmente divirjo dessa concepção, porque nós não conhecemos as línguas dos anjos. Quando Paulo fala lá no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ali é uma linguagem hiperbólica, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu não sei quais são os idiomas ou qual o idioma dos anjos, não sei, desconheço. Então, o máximo que eu posso dizer é que são línguas desconhecidas. E, eventualmente, pode ser, inclusive, línguas humanas desconhecidas de tempos idos. Porque aqui não é
resultado de um aprendizado humano, não é resultado de alguma coisa que você conheça, mas é um dom do Espírito. Dom do Espírito. Então, se alguém falar línguas estranhas, não estou falando de batismo no Espírito Santo, aqui nós estamos tratando, inclusive, nessas 3 áreas dos dons de elocução. As línguas são chamadas de variedade de línguas, e aí eu volto ao verso 10. Variedade, o que é variedade de línguas? Esqueçam as línguas e se atenham ao termo variedade. O que é variedade? Variedade de frutas. É só uma fruta só? Muitas frutas. São muitas frutas diferentes. Pera, maçã, uva, ameixa, carambola. Alguém já comeu carambola este ano? Faz anos que eu não como carambola. Preciso voltar a comer. Então, variedade de frutos, variedade de línguas quer dizer que são línguas diferentes. Línguas diferentes. É esse o sentido do texto. Línguas diferentes. E aí, como eu disse no início, não é? Porque é difícil falar sobre isso, porque pelo estereótipo, há batismos no Espírito Santo que são batismos no Espírito Santo de orelha. Ou seja, você tanto fala no ouvido do indivíduo, fala a língua e fica ali, glória, 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 glória. Dali a pouco ele começa a falar uma língua mimetizada. O que é mimetizada? Uma língua que ele aprendeu. Ouvindo os outros falarem, ele aprendeu essa língua. E você pode perceber isso muito claramente naquele episódio, quando os apóstolos descem para Samaria. Filipe tinha evangelizado Samaria, e eles descem e eles impuseram as mãos sobre os crentes e eles receberam o poder do Espírito Santo. E está implícito que alguma coisa ali diferente aconteceu. E se presume que tenham sido as línguas. Essa é a presunção. Se presume que tenham sido as línguas, embora o texto não registre. Mas o evento causou um espanto tão grande no mágico Simão, que ele quis comprar o poder daquela mágica, entre aspas, de fazer os outros falarem em línguas. Eu pergunto: comprar o poder para fazer os outros falarem em línguas mimetizadas? Línguas que você aprendeu porque ouviu os outros falarem e você simplesmente copiou essas línguas? Ou essas línguas, elas tinham alguma coisa assim diferente? E seriam mais xenolálias, por exemplo, línguas humanas, como lá no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, e as nações ali representadas, cada uma entendeu a mensagem, recebeu a mensagem. Não é que os apóstolos falassem em hebraico ou aramaico, não, eles receberam o dom das línguas e cada um deles falava uma língua diferente, completamente compreensível aos idiomas ali representados por aqueles países, por aquelas pessoas que lá estavam. Como pode ser isso que os ouvimos falar em nossa própria língua, em nosso próprio idioma? Isso já aconteceu ao longo da história, algumas vezes. Meu professor em Pindamonhangaba,
pastor João de Oliveira, já falecido, um homem de Deus, de profunda piedade, um homem que conhecia os idiomas originais da Bíblia, um autodidata. Ele contava que certa vez, naquela época de 50 a 60 anos, lá pelos idos de 50, eu acho que eu nem era nascido. Naquela época havia as famosas escolas bíblicas, duravam um mês. E quem tivesse um telefone em casa naquela época era milionário. Não havia, o telefone público era distante. Nem pense em internet, nem pense em celular, nem pense nessas coisas tão simples, não é, que a gente tem hoje, aparentemente, né? Naquela época, se você dissesse que isso ocorreria hoje, as pessoas lhe chamariam de maluco, de doido. E ele estava hospedado na casa de uma família, e num daqueles dias pela manhã, no horário do café, na hora da oração, a irmã dona da casa, digamos, para não usar um termo politicamente incorreto, né, digamos que ela fosse iletrada, né? Iletrada. Ela começou a orar e a falar em línguas, e quando ela falou em línguas, ela falou em grego. E o pastor João de Oliveira, que conhecia grego, entendeu a mensagem dela. E a mensagem dela era simples. Era que ele deveria voltar para casa porque a esposa dele estava doente e estava dependendo dos cuidados dele. Deus usou, não tinha telefone na época, não tinha meio de informar, telegrama era uma coisa extremamente complicada. Então Deus usou a irmã numa língua para ela desconhecida, mas numa língua que o pastor João de Oliveira compreendeu, o grego, e ele arrumou as malas e voltou para casa, e a esposa dele de fato estava doente, dependendo dos cuidados dele. Então, variedade de línguas aqui tem a ver com isso, é um dom, mas não é esse negócio. Com todo respeito a você que pensa diferente, a você que vai ouvir essa exposição posteriormente, não é esse mimetismo que a gente vê no meio pentecostal de maneira geral, e é normal que isso aconteça, porque a Bíblia nos diz que nós não devemos extinguir, como eu disse, não é? Privar os crentes do Espírito. Ao contrário, nós devemos estimular os crentes a buscar os dons e, sobretudo, como diz Paulo, a buscar os melhores dons, não é? Mas o medo, veja bem, o medo de estar pecando contra Deus, o medo de estar contradizendo a Escritura, e o medo de perder membros, ou o medo de mexer na tradição, aí as coisas ficam como estão. Faz-se oração para batismo no Espírito Santo, e geralmente muitas dessas pessoas, e como no meio pentecostal, para ser pastor e obreiro tem de ser batizado no Espírito Santo, alguns se batizam só para poder receber a credencial. Não é receber a credencial. Então, veja, irmãos, que a questão não é simples, por isso eu disse, a lição é difícil. Se alguém acha fácil, para mim não é fácil, para mim é difícil. É difícil. Então, volto ainda ao verso 27. E se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quando muito. Eu estou parado aqui para esperar você completar. Ou quando muito, 3. E por sua vez. O que significa isso? Não, um de cada vez.
E eu não estou inventando a roda, irmãos, por favor. Eu estou dizendo o que Paulo está ensinando. Falam 2, quando muito 3, e por sua vez, ponto final, o que diz o texto? E haja intérprete. E haja intérprete, porque se não houver intérprete, a igreja não é edificada. A igreja não é edificada. Por isso é que no verso 28, Paulo já acrescenta: se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que é estar calado? Estar calado é estar de boca fechada. Estar calado é estar em silêncio. Aí não vem me questionar, questione Paulo. Dá um jeito aí, Senhor, me dá um transporte para eu ir ao céu e me encontrar com Paulo, porque eu quero questionar Paulo. Faz como aquele pastor lá de Boston, não é? Pastor Oriel de Jesus, que foi ao céu, ia à biblioteca do céu, e lá se encontrou com Paulo, e escreveu um livro, e no final de cada capítulo tem lá uma mensagem de Paulo, tem lá uma mensagem de João, e parece que tem uma mensagem de Daniel, no final de cada capítulo. Que pastor poderoso esse, né? Infelizmente, heresia pura. Não, infelizmente, heresia pura. Mas se quiser, tente, vá lá no céu. Teve uma irmã que se envolveu nessa onda, né? Que ela disse que teve um encontro com Paulo e perguntou a ele: Paulo, por que você falou que as mulheres estejam caladas na igreja? E Paulo pediu perdão a ela. Paulo disse: eu errei, não era bem assim. Não é história isso aqui, isso não é folclore. Eu estou falando de fatos. Estou falando de fatos, né? E tem muitas outras que não dá para contar, porque você vai se desviar dos santos e gloriosos caminhos do Senhor. Eu prefiro não contar, né? E por sua vez haja intérprete. Se não houver intérprete, faça o quê? Esteja calado, faça silêncio e fale consigo mesmo e com Deus. É para a sua edificação particular. Fale consigo mesmo e com Deus. Agora veja bem, Paulo, ele não está aqui estabelecendo, digamos, uma fórmula engessada. O que eu digo fórmula engessada? Por que eu digo forma engessada? É porque ele diz, quando fala em 2, quando muito, 3. Ou seja, se houver um quarto, a ideia aqui se houver um quarto, não vamos impedir o quarto de falar, mas se começar a entrar num processo de anarquia, né? Aí não, aí vamos, calma lá, não é? Vamos puxar o freio de mão. Vamos puxar aqui as rédeas, porque senão o processo vai ficando tão anárquico que vai chegar um ponto em que você já não terá mais controle. Você não terá mais controle. E quando eu falo dessa forma, eu falo porque eu cresci em lar evangélico, cresci em família pastoral. Meu pai foi pastor desde os 20 anos, até quando aqui em Teresópolis ele se jubilou do pastorado, já ali com seus 75 anos. E eu vi coisas do Arco da Velha, coisas com as quais ele teve de lidar.
Situações aqui em Teresópolis de ele ter de chegar numa dessas reuniões aí e parar com a reunião. Parar com a reunião e extinguir a reunião pelos excessos que estavam ocorrendo. Pelos excessos que estavam ocorrendo. Lá em Três Rios, numa daquelas cidades próximas, a questão não foi nem batismos no Espírito Santo, línguas ou coisas do gênero, embora houvesse também excessos nessa área, mas a questão foi mais em relação à escatologia. Eles marcaram a data da vinda de Jesus, os irmãos da congregação, e aí fizeram todo mundo vir para a igreja, e trouxeram os víveres, alimentos, e estavam na igreja, né, esperando a data da volta de Jesus. E meu pai foi lá para resolver o problema, mas nessa hora, minha gente, o povo não respeita a voz do pastor. Quando o povo entra nesse espírito, quando o povo entra nesse fanatismo, quando o povo acha que a ligação com Deus independe da intermediação pastoral ou do aconselhamento pastoral, da assistência pastoral, o povo não dá ouvidos. Fanatismo geralmente anula a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ponderar. E ele fez as tentativas possíveis e, por fim, ele teve que chamar a força policial para abrir o templo e tirar o pessoal do templo e mandar todo mundo de volta para as suas casas. Tem demônio, irmãos, que não sai pela oração não, porque não é demônio. É falta de vergonha na cara. Às vezes é falta de um bom tabefe. Pastor Ademir Siqueira, saudoso Ademir Siqueira, ele conta que estava numa igreja e o demônio se manifestou lá e os irmãos estão tentando expulsar o demônio, ninguém consegue expulsar o demônio não sai. E ele chegou perto, olhou e disse: olha, não tem problema não, eu sou médico. Ele era médico, já faleceu. Eu sou médico, eu tenho uma injeção muito própria para isso, eu vou lá dentro preparar a injeção e quando eu voltar eu tenho que aplicar, mas tem que aplicar no meio do olho, né? A agulha eu vou ter que enfiar ali na retina do olho, mas resolve na hora. Ele entrou lá dentro, quando voltou a mulher estava liberta. Liberta. Tem que discernir, às vezes não é demônio coisa nenhuma, às vezes é fraqueza mental, né? Tem que ter, esse aqui na lista dos dons, aqui está aqui no verso 10, o dom de discernir espíritos. Você vai ouvindo, mas chega um momento que não dá para ouvir, você está discernindo que aquilo ali não é de Deus. Alguma coisa está errada ali. Então, esse é um dos dons, já foi estudado aqui, mas eu gosto de insistir muito nisso, que faz muita falta à igreja e faz muita falta aos líderes, é um suporte aos líderes da igreja, para ele discernir espíritos, ou seja, discernir o quadro, discernir a situação, discernir se é alguma coisa proveniente do homem, se é alguma coisa proveniente do diabo, ou se é proveniente de Deus, discernir. Então, voltando ao ponto, fale 2 ou quando muito 3 e por sua vez, ou seja, um após o outro. E haja intérprete. O que vocês acham aqui? Esse intérprete é alguém que estuda na faculdade, se prepara para a área de línguas, e ele tem capacidade, digamos, aprendida, né? Apreendida e aprendida para interpretar as línguas? É isso que Paulo diz aqui? Não. É também um dom.
Eu lamento dizer que exatamente por falta dessa concepção bíblica, pouco se vê hoje a manifestação da interpretação. Pouco se vê, raramente se vê, raramente se vê. Eu tive uma experiência, faz uns 3 anos, não vou citar a igreja, o local, em respeito à liderança, e não foi nada demais em relação à liderança. Mas eu tinha acabado de pregar, e um irmão se aproximou de mim, do púlpito, inclusive ele é meu amigo, irmão do pastor da igreja, e ele começou a falar comigo, mas a falar numa outra língua. Mas ele estava fazendo isso de forma muito natural, e eu comecei a perceber os fonemas, né? Porque língua, irmãos, tem estrutura fonética, tem fonemas, não é? Fonemas é a fala que expressa a grafia daquilo que escrevemos, o som, né? E me pareceu o som da fala dele, som parecido com línguas lá daquela região da Rússia, da Ucrânia, aquelas línguas bem complicadas, até o alfabeto é diferente, né? E eu pensei que ele estivesse falando de maneira muito natural e em tom de brincadeira comigo, né? E perguntei: o irmão está falando russo? Né? Aí o colega que estava do meu lado disse: não, ele está falando em línguas. Aí eu parei, ele falou uns 10 minutos, terminou de falar, aí abraçou e etc. Ele foi edificado e eu não. Até hoje não sei o que ele falou. Aí depois, em casa, conversando com o pastor da igreja, meu amigo também, falei sobre isso com ele, assim, contando, né, assim: meu irmão tem o dom, mas eu já disse para ele que ele precisa orar para Deus dar a ele a interpretação, porque senão as pessoas não serão edificadas, né? Não serão edificadas. E eu percebi muito claramente que tinha uma estrutura fonética, uma estrutura linguística no que ele estava dizendo, mas o Espírito Santo não me deu ali a capacidade de interpretar. Então não adianta eu dizer: não, ele falou isso, eu não sei. Até hoje eu não sei o que ele falou. Até hoje eu não sei o que ele falou. Então, é um dos dons raros na igreja, porque não é só ficar falando Jesus venha, Jesus está próximo, Jesus, porque isso a gente já sabe. A gente já sabe. A Bíblia já revela, né? A gente está vivendo hoje um drama bastante complicado, nessa época de pandemia, são as lives de profetadas. Aqui eu creio que nenhum dos irmãos liga essas lives, né? Amém ou não amém? Né? Live de profetadas. O cara consegue descobrir o teu CPF, consegue descobrir a tua identidade, consegue descobrir o teu endereço, e tem gente que acredita nisso, né? Lives de profetadas. Mas na vida, esse é outro ponto, os dons são para ser manifestados na vida da igreja, ou seja, na vida da comunidade, não fora da comunidade, na vida da igreja. Então, intérprete é um dom, é um dom. E no verso 28, Paulo diz, eu já mencionei aqui a segunda parte, então vamos para a primeira parte do verso 28, mas se não houver intérprete, ou seja, se ninguém interpretar, esteja calado
na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então aí nós estamos aludindo já praticamente a dois dons, que é o dom de língua, de variedade de línguas, diga-se de passagem, né? De variedade de línguas. Eu repito, variedade de línguas. Também já falamos aqui muito rapidamente, porque eu fico preocupado com o horário, são 15 para as 11, não é? Já falamos aqui do dom de intérprete, né? Que haja intérprete. E se não houver, esteja calado consigo mesmo e fale com Deus. E aí entramos no terceiro dom de elocução, profecia. Profecia. Primeiro, vamos voltar ao beabá. Os dons foram dados para exortação, consolação e edificação da igreja. A partir disso, alguns pontos para a gente considerar. Primeiro, os dons não são revelacionais no sentido canônico. O que significa não são revelacionais no sentido canônico? Significa que nenhuma profecia hoje, ou nenhuma interpretação de línguas, porque a interpretação passa a ser uma profecia, porque é uma mensagem em línguas que está sendo interpretada, então essa interpretação passa a ser uma profecia. Então, nenhum desses dons tem caráter revelacional no sentido canônico. O que é canônico? Canônico tem a ver com a Escritura, o cânon já está fechado. A revelação completa de Deus já está na Escritura. Já está na Escritura. Nenhum desses dons, seja mediante a interpretação, seja mediante a profecia direta, pode acrescentar um côvado à Escritura, uma mensagem nova à Escritura. Deus eventualmente se esqueceu de revelar alguma coisa, então hoje Ele está revelando um novo dado, como você vê aí. Você tem o livro dos Mórmons, que é fruto dessas revelações posteriores. Você tem os livros dos Testemunhas de Jeová, você tem livros de Ellen G. White, da Igreja Adventista, que são também consideradas novas revelações. Você tem esse exemplo que eu citei, nosso, no meio assembleiano lá desse pastor nos Estados Unidos, que considerou, disse ele no dia do lançamento, que depois da Bíblia aquele era o livro, né? Não tinha nenhum outro livro igual àquele, né? Estão por aí, e às vezes no nosso meio acrescentando coisas que a Bíblia já definiu, já fechou questão, já não tem mais nada a acrescentar, e de fato não tem. Então esses dons não são revelacionais no sentido canônico. Eles podem ser dons de predição, ou seja, predizer coisas no sentido de confortar, no sentido de consolar, no sentido de edificar, mas também não tem caráter diretivo. Quando um dom desses pode usar no sentido de falar de alguma direção, geralmente essa direção já existe, ela já é pressentida, e esse dom meramente só faz confirmar aquilo que a igreja já pressentiu, aquilo que a igreja já previu, como no caso de Paulo e Barnabé, lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos.
diz o texto que o Espírito Santo falou. Em que circunstância? Falou num ambiente de oração, num ambiente de jejum, num ambiente em que a igreja já estava impregnada. Então o dom só serviu para confirmar algo que a igreja já tinha expectativa. Por isso, irmãos, cuidado com esse negócio de você ficar indo para casa de irmão A, de irmã B, de irmão C, de irmã D, porque chega um momento que as profecias esgotam. Eles não têm mais aonde buscar, porque já falaram todas as possibilidades, né? E geralmente essas profecias carregadas desse sentimento de querer direcionar a sua vida, essas profecias vêm com alguns elementos comuns. É chave, né? Eu estou pondo na tua mão hoje uma chave. Eu já recebi tantas chaves, irmãos. Eu tenho uma coleção de chaves lá, eu quero distribuir com vocês. Chave, carta, documento, né? São os elementos que geralmente compõem esse tipo de profecia, né? Documento e outras coisas mais, não é? E outras coisas mais. E falem 2 ou 3 profetas. Veja que novamente temos aqui uma ordem. Cada um, se você vai seguir aqui o padrão das línguas, cada um por sua vez. E isso é tão forte que no verso 30 Paulo diz: mas se outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Não vão agora ficar brigando e cada um falando mais alto um do que o outro para ver quem tem mais força, quem tem mais poder, quem tem mais autoridade. Não. Se alguém recebeu revelação, cale-se o primeiro. Qual é a ideia aqui? Profecia não é coisa para você ficar aí. Nós já tivemos aqui em Teresópolis casos de igrejas, né, que a igreja praticamente não era centrada na palavra. A palavra era um pretexto, né? Se pregava lá 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, e depois eram 2 horas de profecia. E chegou um tempo que não se sustentou. Como eu disse, o estoque acaba, porque geralmente são aquelas profecias que você quer ouvir. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar um carro novo, né, Mauro? Estou profetizando para você hoje, viu? Deus vai te dar uma mulher nova. Não, aí não. Mas já teve isso, irmãos. Já teve isso. Não parece piada, mas não é. De alguém chegar: você está sofrendo com a sua mulher, você está sofrendo com o seu marido e tal, mas Deus está te vendo, mas Deus vai te dar uma mulher nova, Deus vai te dar um marido novo, e você vai ter paz, e você vai ter alegria. Já teve isso. Eu não estou inventando história aqui, eu estou falando de coisas que eu sei. De coisas que eu sei. O mau uso dos dons espirituais, ou seja, nós usando os dons como se eles fossem propriedades nossas para dar direção às pessoas, para manipular as pessoas. Aqui houve um caso, não vou mencionar, de uma jovem que estava enferma, com problema de câncer, não vou mencionar a família de câncer, e o que houve de profecias de cura, que ela sairia do hospital, que ela voltaria para estudar, que etc, etc. Não é? E a família, depois que a jovem faleceu, ela teve um momento de
instabilidade, de abalo. Porque que negócio é esse? Tantas profecias dizendo que as coisas seriam diferentes, e não foi nada diferente. Então profecia não é esse negócio para ficar largando assim a torto e a direito, não. Faz aquela fila e vai profetizando sobre cada um, e não pode nem demorar 2 minutos, que a profecia tem que ser rápida, a fila é grande, né? E aí, senão vai demorar 2, 3 horas. Não. Os dons de Deus, eu vou falar aqui olhando para a câmera, os dons de Deus não podem ser vulgarizados, porque a partir do momento em que eles são vulgarizados, eles perdem a característica de serem dons de Deus. Eles têm de ser uma coisa de tal maneira autêntica que quando Deus usa um profeta na igreja, ninguém tem dúvida que foi Deus quem falou. Ninguém tem dúvida disso. Foi Deus quem falou. Não foi história da carochinha, não foi conversa fiada. E às vezes, irmãos, quando ocorre a profecia, não quer dizer que você tenha que seguir o que a profecia falou. Não quer dizer. A profecia é dada para exortação, consolação e edificação. Então há momentos em que ela adverte, há momentos em que ela consola. Mas deixe-me dar um exemplo aqui de uma profecia que não foi seguida, né? Vamos lá para o livro de Atos, e são 11 horas, né? Está na hora de terminar, né, irmã Graça? Ainda bem que ela não puxou meu paletó, né? Vamos aqui para Atos, capítulo 21. Paulo chega a Cesareia. Ele está subindo para Jerusalém, ele chega a Cesareia, não é Cesareia de Filipos, é Cesareia Marítima. Ele chega a Cesareia. E demorando ali por alguns dias, e aqui a gente percebe que ele está na companhia de Lucas. Há pessoas que ficam tentando dissociar Lucas de Paulo. Não perca o seu tempo. Lucas e Paulo foram contemporâneos, andaram juntos, um conhecia o outro, um sabia da vida do outro, um sabia da teologia do outro. Não vem com essa história de querer fazer dicotomia, de forma alguma. Demorando-nos, esse nos aqui refere-se ao próprio Lucas, envolvido no processo. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia. Quando você lê dessa forma, você vai para a geografia bíblica. Judéia ficava lá em cima, cerca de 800 metros acima do nível do mar. Então desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos. Ou seja, ele pegou o cinto de Paulo e se amarrou. Com o cinto de Paulo, se amarrou as suas mãos junto aos seus pés. Provavelmente ele teve que fazer isso, né? Abaixar, amarrar o cinto junto às mãos e aos pés, né? Pela descrição do texto. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, verso 11, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Eu queria ouvir um amém aqui, viu? O que é que você faria se você ouvisse essa mensagem?
Assim farão, vou usar o meu amigo Mauro, ele gosta de brincar, né? Assim farão com o Mauro. Amarrou o gentil. Quando Mauro chegar no Caleme, os moradores do Caleme, lendo o texto aqui, né? Os moradores do Caleme farão isso com o dono deste cinto e o entregarão aqui na delegacia de polícia de Teresópolis. O que é que você faria? Você iria para o Caleme? Você iria para Vieira? Você, irmã Loureiro, né? Voltaria lá para as Minas? Aqui é uma profecia de advertência. Mas Paulo seguiu a profecia? Não. Vamos continuar lendo o texto. Verso 12. Quando ouvimos estas palavras, Lucas está aqui. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos para que Paulo não subisse a Jerusalém. Paulo estava tranquilo. Paulo estava em paz. Paulo já tinha no coração a certeza da sua vocação. Aí ele diz no verso 13: então ele respondeu: que fareis? Que fazeis? Chorando e quebrantando-me o coração. Vocês estão perdendo tempo, seria isso? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aí no verso 14 o pessoal dá aquela assim de João sem braço, né? Como porém não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. E a profecia não foi seguida. Está entendendo? Você tem que ter o discernimento para perceber. Deus pode estar falando, mas é uma palavra de advertência, é uma palavra de preparação. Por exemplo, terminando ontem ou anteontem, eu preguei aqui pelo Zoom, no Ministério da Família, né? E entre outras coisas eu disse: eu não sei, eu não posso afirmar, não tenho esse dom de afirmar isso, né? Mas essa pandemia, ela pode ser também uma mensagem de Deus, uma probabilidade de preparar a igreja para momento de perseguição. Nós não conhecemos perseguição no Brasil. No mundo ocidental ainda não conhecemos perseguição. Há sim atitudes veladas, hostis e tentativas de deter o avanço da igreja, de deter a pregação do evangelho, mas perseguição direta nós não conhecemos. Os irmãos do Oriente Médio conhecem, nós não conhecemos. Deus pode estar preparando para um momento adiante na história em que a igreja, e tem mensagens proféticas que foram dadas aí há algum tempo, né? Inclusive do próprio David Wilkerson e tantos outros, né? De que o mundo enfrentaria um momento como esse de perseguição. Então a igreja pode estar sendo preparada. Aqui em Teresópolis, a gente louva a Deus porque praticamente tivemos um período muito pequeno em que igrejas ficaram fechadas. Logo, a autoridade determinou que as igrejas fossem consideradas essenciais e liberou os cultos com 30% da assistência, cumpridas as restrições sanitárias. E semana passada, né, pela ação de vários irmãos, né, conselho de pastores e etc., ele ampliou para 50%, né? Então hoje você pode ter 50%. Mas vou dizer uma coisa a vocês: tem muita gente que não vai voltar à igreja mais. Vai aproveitar a pandemia e não vai voltar mais à igreja, né? Se acostumou com lives,
Se acostumou com as transmissões ao vivo. Para que eu vou lá para a igreja? Tenho aqui o conforto do meu lar. Mas Deus pode estar, entre outras razões, preparando, porque pode chegar um tempo que nós seremos proibidos de estar reunidos. E aí como é que vamos fazer? Vamos parar de nos reunirmos? Sim ou não? A igreja perseguida não parou. A igreja da China não parou. Lá na Coreia do Norte, que hoje é o país mais fechado, a igreja está viva na Coreia do Norte. Há pessoas que mantêm contato e, inclusive, correndo risco de perder a própria vida, mas a igreja está viva lá, porque a igreja do Senhor não morreu, não morre e não morrerá. Deus tem um propósito com ela. Então, para terminar, usemos esses dons. Mas busquemos os melhores dons, como disse Paulo. Ele fala sobre a profecia como um desses dons. Mas entendendo o propósito desses dons na vida da igreja, e quando eu digo usemos, eu quero dizer, permitamos que nós mesmos sejamos alvos da ação do Espírito, de maneira que o Espírito Santo encontre em nós condições de sermos instrumentos para sermos usados por esses dons na vida da igreja, para consolar, edificar e exortar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez.